Olá! Esse filme é para você que reclama da falta de comprometimento de seus colaboradores, mas nem percebeu que as janelas da sua empresa estão quebradas. Vou tentar entender isso. Eu estava assistindo um filme onde eles estavam discutindo a teoria das janelas quebradas e fiquei pensando se essa teoria não poderia explicar alguma das questões que envolvem a motivação dos colaboradores dentro das empresas. E realmente, muita coisa pode ser explicada pela teoria das janelas quebradas. Então, meu objetivo com esse vídeo é contribuir para uma reflexão pelo empreendedor e para a revisão de alguns comportamentos que são ignorados, que são considerados inócuos, mas que têm resultado e que podem estar criando esse problema de comprometimento dos colaboradores. Vamos começar entendendo essa teoria das janelas quebradas, né? Em 1969, o professor Philip Zimbardo deixou 2 carros abandonados nas ruas, tá? Em 2 ruas diferentes, 2 carros idênticos. Um deles foi abandonado em um bairro pobre e muito conflituoso em Nova York, e o outro em uma zona rica e tranquila. Esses 2 carros idênticos, abandonados em 2 bairros com populações muito diferentes e também com uma equipe destacada de especialistas em psicologia social estudando a conduta das pessoas em cada local que passavam por esses carros, né? O carro abandonado na zona pobre começou a ser vandalizado em poucas horas, em poucos momentos eles já tinham sido vandalizados, já tinha sido levado tudo de aproveitável de dentro dos carros e o que não foi possível levar foi destruído. Enquanto isso, o carro abandonado na zona rica continuava intacto e ficou intacto por uma semana. Com esse resultado, seria fácil concluir que a pobreza, a marginalização eram os culpados pelo vandalismo, pela destruição dos carros, mas a experiência ainda não tinha sido concluída. Os pesquisadores decidiram quebrar uma janela do carro que tinha sido abandonado lá no bairro rico e que estava em perfeitas condições até aquele momento. E aí, o roubo, a violência, o vandalismo reduziram o veículo a nada da mesma forma que havia acontecido lá no bairro pobre. Dessa forma, a criminalidade parece ser mais influenciada pelo ambiente de desordem do que pelos fatores como pobreza, pouco estudo ou segregação racial. Ou seja, a explicação estava no próprio abandono, na situação de destruição inicial, né? A conclusão final foi que a causa dos delitos não se encontra na situação social, mas que o vidro quebrado do carro abandonado transmite uma ideia de deterioração, de desinteresse e indiferença que cria então um sentimento de impunidade, uma ausência de leis, de normas e regras. O vidro quebrado cria uma sensação de que tanto faz. Esse estudo inspirou mudanças, por exemplo, no metrô de Nova York. Na década de 80, era considerado um dos lugares mais perigosos da cidade. E foram feitos, então, consertos nas estações, melhorias, foi criado então um programa de educação da população para não jogar lixo, reparos foram feitos nos trens também, que os trens estavam meio abandonados, a sujeira foi removida, as pichações foram apagadas, todos pagavam passagem, então quem não pagava passagem
tinha que voltar e pagar passagem. Pequenos furtos começaram a ser monitorados e a polícia começou a agir efetivamente em cima desses pequenos furtos, e o resultado foi que o metrô se transformou em um lugar seguro. E realmente eu já tive a oportunidade de usar o metrô em Nova York, e é absolutamente seguro, como é seguro também aqui no Brasil. Que indícios, então, né, dentro das empresas, a gente poderia estar usando, estar pensando como uma semelhança com as janelas quebradas e que resultassem num comportamento não ok? Aí eu pensei em alguns. Será que uma liderança que a cada dia chega com uma novidade, que dificilmente termina as ações e projetos iniciados com todo o gás, foi iniciar, vamos arrebentar, e aí 2 dias depois, não, surgiu aqui uma nova ideia, uma nova possibilidade. Será que esse comportamento, né, de não finalizar, de iniciar com todo o gás e não finalizar, não está afetando o comportamento, né, e a motivação dos colaboradores, gerando um tanto faz? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou me envolver? Se daqui a pouco já vem uma nova ideia, então vamos ficar quieto aqui, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Por que se animar, se comprometer, se amanhã alguma novidade vai se sobrepor a essa grande ideia do dia? Por outro lado, será que um estoque desorganizado, em que raramente se encontram os produtos que foram guardados, que acaba criando, essa situação, né? Você tem um estoque desorganizado, não consegue localizar produtos normalmente, tem uma longa procura até que se localize os produtos. Será que isso não vai criar a oportunidade de uma impunidade e para o delito? A gente sabe que empresas que têm estoque físico, um dos grandes problemas é a perda nos próprios estoques, né? Eu já trabalhei numa empresa de varejo e às vezes isso acontecia, né? Apesar de ser bastante estruturado e organizado, o estoque, em alguns momentos, os produtos desapareciam. Será que uma liderança sempre muito atarefada e que não consegue chegar a tempo para os compromissos não acaba criando um pensamento geral de que os horários não precisam ser respeitados, nem os de entrada, nem os de saída, e a empresa começa a ter uma folga, né, nesse compromisso com os horários, porque a liderança está dando um exemplo, porque acredita que ela, como liderança, não precisa dar esse exemplo? Será que uma liderança que não acompanha os resultados da empresa, não se preocupa com os custos e não controla as despesas, não acaba também criando uma atitude geral de tanto faz e abrindo as portas da empresa para o desperdício? Será que uma liderança que não determina regras claras porque prefere a liberdade de tomar decisões caso a caso e conforme o humor do dia, não acaba criando comportamentos de soberania em alguns e desmotivação em outros? Aquelas situações de favoritismo que algumas pessoas podem e outras pessoas não podem, as regras não estão claras e com isso essa confusão acaba criando também oportunidades para que alguns se sintam fortalecidos e aptos a um comportamento diferenciado, um comportamento que a gente chamaria de delito. A confusão que regras que não são muito claras geram é semelhante aos dos vidros que vão se quebrando, criando a mesma situação da experiência dos carros abandonados. Agora para e pensa comigo. Quais sentimentos permeiam um ambiente confuso? O que permeia um ambiente confuso, sem regras, bagunçado, onde as coisas estão amontoadas,
desorganizado, cada um faz o que acha melhor, da forma que acha melhor. Que sentimentos estão envolvidos aqui? Medo, a regra não é clara, é medo inicial, né? Desânimo porque você não sabe se pode fazer, se não pode fazer, se é bom, se é ruim, como é que vai ser percebido, nervosismo, irritação, porque no dia a dia acaba sendo cobrado por coisas que em princípio não pareciam ser da alçada da pessoa, frustração, porque os resultados não acontecem, desmotivação, inveja de alguns, e esses sentimentos geram paralisia, omissões, reclamações, agressões, discussões, disputas. Então o ambiente da empresa também fica carregado por causa dos sentimentos que estão envolvidos. Um ambiente de trabalho de baixa confiança, baixo comprometimento, baixo desempenho, baixo resultado, é uma empresa destruída como os carros do estudo, totalmente depenada, né? E você ainda acha que o problema é que os colaboradores que você escolheu não são comprometidos? A liderança impacta consideravelmente o resultado de uma empresa, inclusive garantindo que as janelas não fiquem quebradas, fazendo as correções necessárias para não criar um ambiente que seja uma oportunidade para o delito. Então eu te pergunto, você está disposto a assumir o leme do seu negócio, mudar a história da sua empresa e ainda conseguir colaboradores motivados? É isso que você realmente quer? Porque para isso, você vai ter que adotar a tolerância zero com a inconstância, a confusão, a bagunça, a desorganização e foco na evolução. O que a gente está chamando de evolução? É o progresso, o avanço, a transformação, a melhoria, crescimento, desenvolvimento, modificação, prosperidade. Todo ser humano quer fazer parte de sucesso e é movido pelo sucesso, incluindo você e os seus colaboradores. E de novo, na empresa é a liderança, você empreendedor, quando age como um empresário próspero, quem vai dar o ritmo dessa evolução, quem dá o tom da evolução. Então vão aí 5 ações imprescindíveis para não ter janelas quebradas na sua empresa. 1. Você precisa se conhecer. É importantíssimo que a liderança se conheça, conheça seus pontos fortes e atue usando esses pontos fortes como diferencial. É importante também que você tenha consciência de que cada um é único, né, da nossa singularidade, mas que algumas características e maneiras de lidar com a vida podem ser agrupadas definindo padrões de comportamento. E a psicologia oferece diferentes ferramentas que nos ajudam a identificar nossa tipologia e padrões de comportamento que estão associados a essa tipologia, dentro dos estudos da psicologia e de ferramentas desenvolvidas por diversos psicólogos. De posse dessas informações que essas ferramentas oferecem, a gente pode saber, por exemplo, se a gente prefere ser mais planejado e estruturado ou se prefere ser mais flexível e aberto ao novo. O ideal é sempre o equilíbrio e a adequação à situação. Quando o ambiente está muito instável e gerando desânimo e frustração, é preciso que a liderança se esforce para trazer constância, continuidade, manutenção, equilíbrio e segurança. E como que pode fazer isso, né, no dia a dia? Então eu me conheço, eu sei que
eu tenho mais dificuldade, eu gosto de um ambiente mais flexível, mas essa flexibilidade, essa coisa de trazer sempre coisas novas, está criando esse ambiente de falta de continuidade, de inconstância, de desequilíbrio, de insegurança. Então eu tenho que fazer algumas coisas. Vamos ver algumas dicas para vocês, né? Se organizando é o segundo passo. Primeiro você se conhece, consegue entender, né, o que é a tua preferência, o que você faz com mais naturalidade ou não, e aí você pode se organizar, planejando, definindo metas, priorizando ações e terminando o que começa. Porque só termina quando acaba. E acaba é chegar a um resultado no final. Essa fase, né, da organização inicial, com planejamento, definição de metas, priorização de ações, é tudo por escrito. Porque o que fica na cabeça, o tempo leva, a vida leva, né? A gente tem tanta coisa concorrendo pela nossa atenção no dia a dia que quando a gente termina o dia, nem se lembra mais da meta, do que foi planejado, as ações priorizadas, fica tudo meio que nebuloso, né, que está na nossa mente. Quando a gente coloca por escrito, a gente pode, inclusive, acompanhar, ter uma ideia da onde a gente partiu e para onde a gente quer chegar. Então, é muito importante fazer tudo por escrito. Depois, o terceiro fator, daqueles 5 que a gente combinou inicialmente, é comunique com clareza. A boa comunicação depende do que e como é dito e de como é ouvido pela pessoa e do feedback que é recebido no final. Então, depende do que é dito, como é dito, de como é recebido pela outra pessoa e do feedback que ela é capaz de dar para a pessoa que iniciou a comunicação. Você precisa estar seguro do que vai falar e de como vai falar o que você vai falar. Então, coisas duras a gente fala com amor. Quanto mais duro que a gente for falar, mais amor a gente tem que colocar nas nossas palavras. Eu ouvi outro dia um palestrante que falou, coisas duras a gente fala com açúcar. É isso, a gente adoça a coisa dura para que o outro receba, ao invés de levantar um muro de resistência, receba esse feedback mais duro e possa atuar em cima dele de verdade. Tudo precisa ser dito com calma. Tem gente que fala tão acelerado que mesmo sendo português a gente não entende, mas com firmeza. É preciso saber o que se quer e mostrar que isso é realmente relevante e importante. É preciso empatizar com o outro, porque para falar da melhor forma, da forma que o outro vai realmente ouvir, eu preciso empatizar, eu preciso entender o outro, né? Eu preciso me colocar no lugar do outro e perceber como o outro vai estar recebendo o que eu estou falando, né? E para isso eu tenho que estar muito atento à linguagem corporal do outro e também ao que o outro está dizendo para mim no retorno, né? Porque com isso eu vou conseguir me expressar de uma forma mais inteligível para o outro. O objetivo da comunicação é transmitir uma mensagem que o outro receba e compreenda. Então, se eu não me preocupo com o outro, provavelmente ele não vai compreender e receber a minha mensagem. E depois é preciso checar entendimento, receber o feedback, checando o entendimento, né? Saber o que e como o outro ouviu o que foi dito, para assegurar entendimento. Então, checar entendimento e pedir para o outro repetir com as próprias palavras tudo aquilo que foi dito, a forma, o que ele entendeu e o que ele acha que é para fazer com o que foi dito.
Checar entendimento é muito importante, principalmente quando está se dando uma instrução para o profissional, né? Porque muitas vezes a gente acha que foi absolutamente claro, mas não foi entendido com a clareza que a gente gostaria. O quarto ponto fundamental é cuidar do ambiente. O ambiente faz a pessoa, né? Organizando de forma a contribuir para uma execução eficiente. Por quê? Porque um ambiente desorganizado, ele faz com que você perca muito tempo para executar uma tarefa, para desempenhar aí uma atividade. Então é muito importante a organização do ambiente para que não hajam intercorrências, paradas e acidentes. Até acidentes são evitados quando o ambiente está mais organizado, né? Um ambiente desorganizado é fácil para a pessoa tropeçar e cair. O ambiente desorganizado você não encontra o que é necessário e aí perde muito tempo lá na procura. Então, a localização rápida do que é necessário pode exigir de você dois conhecimentos importantes. O primeiro é a questão da taxonomia, que vem da biologia, que é uma forma de organização natural das coisas. Cada um de nós possui uma forma de organização. Então, se você vai organizar o ambiente, vai cuidar do ambiente de trabalho, é importante que você crie uma forma de organização que esteja compatível com a forma como você vai localizar mais rápido as coisas. Mas você tem que colocar isso por escrito, porque as outras pessoas também precisam saber como vão localizar os produtos que estão ali, por exemplo, no estoque, né? Qual é a regra do estoque? Uma outra coisa muito importante é a organização visual, né? Na qualidade se usa muito isso. Os japoneses trouxeram isso como uma medida de eficiência, é que o visual ajuda a localizar muito mais rápido e a entender o que está acontecendo. Então é importante que dentro desse processo aí da taxonomia também se use muito o controle visual, se estabeleça um controle visual que facilite aí o dia a dia, facilite as ações do dia a dia. E por fim, cuidando das pessoas, né? Capacitando as pessoas para que elas trabalhem com a máxima eficiência. Não é porque a pessoa tem alguma experiência no trabalho que ela vai chegar numa nova empresa e já vai sair dando o seu melhor, dando sua máxima eficiência. Ela também precisa entender como a empresa funciona, como, por exemplo, essa questão do estoque, a taxonomia do estoque, como é que a empresa organiza isso. Ela precisa entender como pode contribuir. Então, cuidar das pessoas é essencial, né? Então, cuidar das pessoas capacitando, cuidar das pessoas comunicando com clareza, cuidar das pessoas com um ambiente de trabalho organizado, o máximo agradável possível, cuidando das pessoas também, não permitindo que as janelas fiquem quebradas e gerem a impunidade e acabem aumentando o risco da criminalidade, das perdas na sua empresa. Então, vale a pena investir e cuidar para que as suas janelas, para que as janelas da empresa não se quebrem. Era essa a minha mensagem e eu espero que ajude vocês a construir um dia a dia de muito sucesso na empresa. Até o próximo!